Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esporte. Lembrando que a Licença é a empresa que quer transformar o ensino esportivo no Brasil e com isso a gente criou esse canal onde traz todos os assuntos relacionados à gestão, marketing e tudo aquilo que aborda o ensino esportivo no Brasil. As antigas escolinhas de esporte, que a gente não chama mais de escolinha, porque a gente agora quer transformar o ensino e transformar em escolas de esporte. Lembrando que o nosso canal é um oferecimento do Sistema Genesis Training, um sistema completo de gestão para escolas de esporte e também da loja do Museu do Flamengo, onde lá você encontra produtos exclusivos que só vendem lá relacionados ao Museu do Flamengo. Hoje nós estamos aqui recebendo o Cleiton Carvalho, ele é ex-sargento da Marinha do Brasil, mental coach, e hoje ele trabalha com vários atletas esportivos e nós vamos trazer esse assunto que é tão polêmico também, que é a questão do coach, né, para o nosso programa, estando junto aqui para nos acompanhar, meu amigo, meu parceiro, aonde brigamos aqui durante todo o programa. Luiz Fernando, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por você estar presente. Obrigado, Cleiton, por aceitar o convite. Primeiro, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos com tudo. Podem trazer os assuntos aí. A gente está aqui para esclarecer tudo e também trazer conhecimento e transformação aí, não só para os gestores das escolinhas, mas também para os atletas dessas escolinhas. Com certeza. Começando, como a gente sempre faz aqui, contando um pouquinho da tua história, da sua formação, da onde você é, por onde você estudou, por onde você passou e como é que você chegou ao esporte, né? Todo mundo aqui, a gente já trouxe árbitro, ex-jogador, gestor, enfim, não só do futebol, mas também jiu-jitsu e tudo. E a gente gosta de saber como é que é o contato, como é que é a relação do nosso entrevistado com o esporte. Como é que foi a tua história? Eu sou nascido em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, uma família pobre, humilde, né? Meu pai e minha mãe são negros, mas logo ali no início da minha infância eles se separaram. Eu sempre gostei um pouco de esporte na escola, né? Que é a matéria que a gente mais gosta, é a educação física, né? E na minha adolescência eu tentei jogar futebol ali na Vila Olímpica de Nova Iguaçu. Até pouco tempo eu tinha esquecido disso, você acredita? Aí eu lembrei que minha mãe na época tinha me dado uma chuteira, o nome da chuteira era até aquela Playboy. E um short da Fita, eu fiquei todo feliz, né? Então, mas não tive a sorte de continuar ali também. Porque é difícil para um menino chegar no esporte de alto rendimento, passagem, dinheiro de lanche, ter esse apoio que falta para muitos atletas, né, que tem muito talento também. Mas eu segui o rumo ali pro estudo, né, eu fui militar da Marinha, como você falou ali, durante 15 anos, eu entrei na instituição, foi uma forma também de ascender na minha vida de maneira social e também econômica, que quem está na Baixada ali nasce numa família pobre e geralmente não tem muitas oportunidades, né? Então a Marinha me trouxe essa oportunidade, e não só a oportunidade de mudar de vida, mas também de adquirir muito conhecimento. Meus últimos 5 anos eu fui professor de liderança, trabalhei com formação, então com isso pessoas dentro da Marinha, dentro da Marinha. Então eu entendo bastante sobre gente, sobre formação de pessoas, liderança, gestão de pessoas. Então esse foi um pouco do meu contato ali de início, de história de vida. Sou casado, tenho 3 filhos, tenho um filho autista de 4 anos também. E sou um amante aí do futebol hoje. Eu falo que não tenho time de coração, né? Como o Luiz me perguntou qual que é o seu time. Eu falo, meu time é o atleta que tá jogando lá e eu torço para ele. Então... Mas é isso mesmo. Quem trabalha com esporte, trabalha com alto rendimento, não tem time. Você tem time, Luiz? Eu tenho. Qual é o teu time? Seleção brasileira e Liverpool. Liverpool. Então, se a gente fechar com o Manchester City aqui no Brasil, você vai continuar sendo Liverpool. Manchester City. Ah, que bom saber. A gente ajusta rápido. Eu amo o Haaland. Então, a gente ajusta o time rapidinho, tá vendo? Eu falo, eu sou aquilo que me paga. É exatamente isso. Não, eu falo que a gente, depois que passa um certo tempo no alto rendimento, trabalhando, e a gente para de torcer para a instituição e sim a gente passa a torcer pelas pessoas, exatamente, né? Onde as pessoas estão. Você falou que é de Nova Iguaçu. Quem perdeu o último episódio, não deixa de assistir, vê o último episódio, porque temos aqui um ex-atleta do Nova Iguaçu que jogou futebol no Nova Iguaçu, jogou o estadual no Nova Iguaçu. No episódio anterior, procura aí,
Rodrigo Miranda, ex-árbitro não, atual árbitro de futebol, especialista em VAR. A gente colocou aqui o lance do Luiz Fernando jogando pelo Nova Iguaçu contra o Romário. Eu não vou repetir aqui hoje, senão fica exaustivo, mas procura lá onde está comprovado que ele fez o pênalti no Romário, não é isso? Ô Cleito, já que você deu a liberdade, deixa ele quieto. Já que você deu a liberdade da gente polemizar, perguntar, vamos começar, até para eu entender também. A gente lê, mas lê muito superficial. Sim. Qual a diferença do mental coach, o psicólogo do esporte hoje? Porque eu vi que a sua área está crescendo muito, graças ao seu trabalho, à sua competência. Mas qual a diferenciação do mental coach para o psicólogo? O que eles abrangem diferentes? O psicólogo, ele trabalha muito mais também a questão terapêutica, né? O coach, ele não é um terapeuta, ele não trata problemas emocionais, depressão. O psicólogo do esporte também trabalha algumas coisas que o mental coach ele trabalha, mas a gente não trabalha tudo que um psicólogo trabalha. Então, por exemplo, um atleta que está com depressão. Eu tenho alguns parceiros, né? A Duda, que até pouco tempo era do Flamengo. Então, quando eu entendo que o atleta ele não precisa de um coach, mas sim de um terapeuta, eu indico. Ela também faz esse trabalho de um coach também, porque ela também é formada em coach. O coach ele veio muito para trazer essa visão de longo prazo, de desenvolvimento de competências, de transformação também de mentalidade, estabelecer metas, objetivos. Eu falo que muitos atletas eles não têm essa visão, eles só querem jogar bola, mas não sabem onde eles querem chegar. Eu trabalho com muitos meninos desde a base até o profissional, e aí você pergunta para um atleta: o que você quer? Eu quero ser um jogador profissional. Mas ser um jogador profissional você pode ser lá do Nova Iguaçu, não desrespeitando a instituição. Claro. Você pode ser de um clube pequeno. Porque se você entende onde você quer chegar, vai determinar o trabalho que você tem que fazer. Até porque quando a gente fala de ser um jogador profissional, a gente sabe que só 1% dos atletas profissionais ganham, no alto rendimento, ganham o que a mídia mostra, né? Que 99%, 96% ganham um salário mínimo, né? 96%. E tem um contrato médio aí de 4 meses. Então, quando você fala, eu quero ser um jogador profissional, beleza, você vai ficar 4 meses trabalhando, ganhando um salário, é isso que você quer da vida? Exato. E aí o mental coach, ele traz essa realidade. Traz essa visão dele entender aonde ele quer chegar para saber o que ele precisa trabalhar. O que ele precisa desenvolver. Então, na minha primeira sessão, eu procuro entender o objetivo dele para a carreira dele. E aí a gente vai trabalhando, mas para você chegar lá nesse ponto aqui, que é o seu ponto de desejo, o que você tem hoje, o quanto você precisa se desenvolver hoje, quais são as habilidades que você precisa treinar. Porque eu não acredito em sorte, eu acredito em treinamento. Se o atleta quer jogar no Manchester City, como vocês falaram aqui, Manchester City, legal, é muito legal desejar e sonhar isso. Mas só o desejo e o sonho não vai virar realidade. E às vezes o atleta ele não tem a consciência que ele não tem condição de chegar lá. Tem isso também. E aí você também faz esse trabalho vamos lá, de trazer ele para a realidade? Claro, porque ontem mesmo numa mentoria eu falei para alguns atletas, falei, se você ganhasse 30 mil reais por mês, você ia estar feliz? Já ia mudar a sua vida? Porque às vezes o atleta olha assim, eu quero ganhar 1,5 milhão, igual o Gabigol, 2 milhões, mas nem todo mundo, como você falou, vai ganhar 2 milhões. Mas se o atleta ele ganha 20 mil reais por mês, 30 mil reais por mês. É um salário maravilhoso. Se ele tem uma Natália, né, que veio aqui no podcast orientando a vida dele, financeira, ele não vai ficar milionário, mas ele não vai ter uma vida difícil. Com certeza. Ele consegue. Então, às vezes, o atleta ele precisa ter esse entendimento que sucesso também. A gente tá falando, desculpa te interromper, quando a gente fala de valores. A gente tá falando com um salário hoje de 30 mil, 40 mil reais, que um atleta de segunda divisão ganha no Brasil, segunda divisão Série B ganha, normal. Gente, é salário de promotor. Exatamente. É salário de juiz. Exatamente. Né? E muitas das vezes as pessoas, quem entra no esporte, às vezes parece que perde esse padrão, né? É porque essa percepção. Eles têm aquela visão da vida luxuosa, não é o salário. Mas eu vou ter essa vida luxuosa, eu vou conquistar os carros, eu vou comprar um carro de $1,5 milhão, eu vou morar na Barra da Tijuca. Eles querem isso, eles querem... E aí a família também, a gente vai falar um pouco disso aí, mas a família também quer isso porque muitos pais de atletas já não trabalham, menino com 12 anos. Então, a profissão deles é pai de atleta. Exatamente, então ganhar 20 mil reais não vai dar para sustentar todo mundo, entende? E hoje você tem quantos atletas no todo
que você Luiz, cuida, mais ou menos? Tem ideia? São muitos. Muitos. Há mais de 20. São. Hoje mais de 20, mas hoje no alto rendimento aí o Luiz Henrique do Botafogo, o Marquinhos do Fluminense, o John, trabalhei com ele um tempo também, o Lázaro do Palmeiras. Tem uma galera boa, tem o André que foi para a seleção do Pan-Americano, que tá lá no Gil Vicente, era do Botafogo. Você conheceu o André? O irmão do Andrei? É, o irmão do Andrei. Esse aí é um menino sensacional. O Andrei, Deus me livre, Andrei. Cara, não vou nem puxar assunto de Andrei aqui. O André ficou no Botafogo menino também maravilhoso. há um tempo e tá lá no Gil Vicente. E tá bem, né? Um fenomenal, titular, um cara incrível. Eu trabalho com ele desde 2020. E aí eu falo assim, uma história de família humilde, complicada, difícil de lidar também, e o menino é um menino de ouro, cara. Ele e o irmão dele também mais novo, que é o Carlos Henrique também, que tá lá também no Gil Vicente, né? Então, ele tá lá também? É goleiro também, não? Não, é zagueiro. Eu falei que ele saiu desse estigma aí de ser goleiro e é zagueiro. O zagueirão jogou lá no Atlético, ele é 04. Esse aí na época do Botafogo era bem pequenininho, o mais novo. Mas a sua parte hoje, Cleito, ela é mais voltada pro futebol ou você trabalha no esporte em geral? Por exemplo, se chegar um do vôlei. Qualquer atleta eu consigo trabalhar, mas eu dei um foco maior no futebol pelas circunstâncias que vieram acontecendo, né? Até porque o meu primeiro atleta foi um atleta amador na época, um abraço aí para o Magrão, e ele fala assim, pô, cara, você me transformou num monstro, porque eu passo dificuldade, ele teve 2 operações no joelho, e ele falou, não vou desistir não, cara, vou continuar. E eu falo para muitos atletas que estão em clube grande, que se tivesse a mentalidade que esse cara tem, eles teriam um nível muito mais alto, sabe? Porque tudo é essa força mental que o atleta tem. E na época que eu comecei a trabalhar com ele, a gente tava num retiro da igreja, e eu falei assim, Magrão, tu joga muito. E ele jogava, você vê quando o cara é diferente, né? Só que eu não sabia como é que era o futebol em si. Ele já tinha 23 anos, e eu falei, vai lá em casa um dia. E ele foi lá em casa, a gente sentou numa mesa, eu falei, cara, você pode ser, você acredita em não, tô frustrado, eu tentei muito, cheguei lá no Fluminense, não consegui, fui para outros clubes, fui para clubes que meu pai tinha que pagar para eu jogar, e eu desisti. Eu falei, não, vamos tentar, vamos continuar. E aí, depois de 3 meses, ele conseguiu entrar no Friburguense, foi campeão carioca da 2ª divisão, hoje já rodou alguns times, está lá no americano. Então, assim, eu trabalhando com ele, entendi que o processo ele é possível alcançar. Não vou falar que ele vai ser um jogador do Real Madrid. Você entende? É igual eu já falei isso pra ele, falo para outros atletas. Talvez você não vai chegar, irmão, no Real Madrid, mas você pode ter uma vida, sei lá, daqui a pouco você vai pra Arábia, tá ganhando lá 50 mil por mês, que já vai mudar a vida desse atleta. Sim. E aí depois veio o Gabriel Bernat, que jogava no Flamengo também, tinha acabado de sair do Flamengo, foi campeão do Flamengo, no outro dia praticamente tinha sido dispensado. Aí foi jogar no Atlético Goianiense, a gente começou um trabalho ali também. É outro atleta que me agradece, fala, irmão, você, cara, mudou minha vida, minha maneira de pensar. Porque o atleta tem muito isso, ele acha que é só o talento, que é só treinar o físico dele, técnico, muitos nem gostam, né, de treinar, essa é a realidade. E o tático também, hoje eu já vejo alguns atletas já olhando mais para essa parte tática, de análise, esse entendimento de jogo. Tem um amigo lá de São Paulo, o Abner, um abraço para ele aí, que faz esse trabalho com alguns jogadores que eu tenho. Então eu levei essa vida aí pro futebol, né, cara? E é muito legal, assim, estar com um atleta. E uma pergunta antes, assim, até tem muito assunto aí que a gente quer conversar, mas como é que foi a tua passagem para virar mental coach? E como é que é a formação para você trabalhar com isso? Tem uma formação? Tem curso? Eu fiz uma certificação, né, pela Febracis. Inclusive agora tem pouco tempo o Paulo Vieira fez um trabalho com o Vasco, né? Então assim, já tem o Lulinha aí bastante tempo já no futebol também. Lulinha tá bastante tempo. Muitos anos, né? Então eu fiz essa certificação, eu poderia trabalhar com qualquer área, né, empresarial, de liderança, mas eu fui ali para o esporte e também busquei entender como funciona a cabeça do atleta, a realidade do atleta. Hoje eu falo que eu trabalho muito com o futebol porque você entende e aí você consegue gerar mais resultados para o atleta. Mas foi uma formação, não existe ainda uma graduação específica, né? Mas
O coach hoje ele é muito bem reconhecido, mas também passou por um momento difícil. Mas quando a gente fala de profissões, como teve o boom da informática, Sim. o boom da engenharia, nós vamos falar de profissionais bons e profissionais ruins também. Sim, é normal. E a O gente- bom vai ficar. Com Isso certeza. é fato. A mesma coisa, eu vou fazer faculdade de medicina. Conheço um monte de médico, tá duro, tá ferrado, enfim. E Bastante. isso não quer dizer que a profissão, a chancela, o diploma vai exatamente. fazer alguma coisa por você. E quando a gente fala também de profissão, a profissão de educação física tem pouco tempo que foi reconhecida, né? A gente teve aqui no último programa um árbitro de futebol. O árbitro existe desde quando? Até hoje não é uma Exatamente. profissão reconhecida. Exatamente. Então, assim, é muito. E é o uma cara. profissão, né? Não, o cara pode dizer, eu sou árbitro, e o outro não pode dizer, eu sou mental coach, É porque, entendeu? na verdade, é aquela coisa do ensino tradicional. Sim. Você tem que ir para uma universidade, pegar lá o seu diploma e você está certificado para trabalhar. E nem sempre o cara que tem a certificação é um bom profissional, como você falou. Eu fiz esse curso e lá em 2016. Então, tem algumas pessoas que falam assim, quanto tempo você trabalha? Desde 2016. Eu não conhecia o Lulinha nessa época, mas pouco se ouvia falar de coach no futebol. Sim. De atletas, muitos atletas, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Me explica. Até hoje tem alguns atletas que falam, me explica o que é isso. Lógico que eles já conseguem ter uma consciência maior do que o futebol também é muito mental. Sim. Que ele precisa trabalhar não só o mental, mas também o comportamental. Você que trabalha com futebol, você foi jogador, sabe que às vezes o que faz um atleta ser dispensado não é o talento dele, mas é o comportamento dele, é a atitude dele, é a mentalidade dele. Às vezes o cara chega num clube grande como o Atlético, é o sonho da vida dele, mas ele fica ali 2, 3 meses e já não quer mais treinar, já não quer mais trabalhar. Cleito, se o Cid me permitir, eu acho que eu conversei com ele sobre isso. Eu trago um pouco para mim. Porque eu fui 2 anos reserva nos juniores do Bahia, no Sub-20. Antigamente era juniores, né? Uhum. No meu último ano de junho, eu comecei a jogar. Eu só tinha 1 ano já com meus 20 para poder subir profissional. Ou seja, 2 eu fui reserva no meu último ano. Eu não tinha empresário. E eu joguei a última Taça São Paulo, foi até na época que surgiu o Wagner Love, Sim. lá em São José dos Campos. O Palmeiras estava na nossa chave. Quando acabou, eu retornei para Salvador. O Amadeu, que Deus o tem, era o nosso treinador, que era até da seleção Sub-20. Falou, Luiz, o Candinho pediu para você se apresentar no profissional, para treinar lá. O que eu trago sobre isso? Eu não tinha mental coach na época, mas eu sempre quis. Sim. Eu sempre tive uma base familiar por trás. Eu gostava da noite, gostava de tomar minha cervejinha, mas eu me Gostava de quebrar na noite direto, né? eu me cuidava. Não sou eu que estou falando. Pra você não dizer que só eu falo. Mas isso aí eu falo de coração aberto porque eu vi que eu venci por mim. Sim. Depois que eu subi profissional, que o Eduardo Uran apareceu na minha vida, mas o Joel. Mas antes disso, eu venci por meios do Luiz. Sem um empurrãozinho, sem nada. Então, essa do emocional, essa do querer, dos exemplos que você trouxe, eu me enxergo um pouco nisso. Porque o comportamental hoje, pelo que eu vejo do futebol, ele tá falando muito mais alto que a parte técnica, tática. Sim. Exatamente. Eu vejo falar Flamengo, Botafogo, Fluminense, grande clube. Quantos atletas talentosos que foram para a seleção brasileira, patrocínio da Adidas, da Nike, seja lá qual for, ganhando salários bons e hoje não tá jogando em lugar nenhum, ou tá jogando num clube pequeno, nem tem salário. Até porque você se manter num nível desse é muito difícil. Sim, exatamente. E assim, Mentalmente, o desgaste mental, emocional, do corpo, né? Hoje o mental, então, né? Imagina Pô, eu tá doido. falo que ser atleta de alto rendimento é uma decisão que ele tem que tomar. O que eu quero ser? Como eu falei aqui no início. E aí você toma essa decisão sabendo que é sacrifício e é renúncia. É todo dia, não é um dia só. Não é uma semana. Não é você treinar não é uma muito- temporada. não é você treinar bem uma semana e achar que você vai pro jogo. Porque tem isso também, principalmente atleta de base, que ele acha que vai treinar bem uma semana e o treinador vai colocar ele. E se não coloca, ele já larga. Não quero mais, eu já desanima, já pede pra sair quando tem um empresário bom, aí ele já liga pro empresário, me tira daqui, me leva pra outro lugar e fica rodando de lugar em lugar. Só que eu falo com um atleta desse tipo que o problema não é o clube, é ele. Ele precisa evoluir. Ele pode sair daqui para um outro clube, se ele não evoluir mentalmente, ele vai passar as mesmas dificuldades lá.
E se ele não assume isso, uma hora você vai ver ele jogando num clube pequeno. E teve oportunidade. Quantos têm oportunidade e jogam a oportunidade fora? Isso aí eu converso muito com as pessoas ligadas ao futebol que eu ainda tenho contato. Tudo que um treinador quer é que aquele reserva desanime. Depois, tá vendo? Ah, tá mal. Né? O que não tá tendo a oportunidade é que tem que trabalhar mais, treinar mais, se exatamente. dedicar mais. Só que eles entram no escudo do empresário. Ah, o treinador não gosta de mim. Pô, Tá me prova pra ele. perseguindo, tá no CT, joga sempre, transfere sempre Sempre pro outro. responsabilidade. O que eu falo no meu processo, assim, eu falo pro atleta e eu sou muito direto. Eu, mesmo trabalhando com atletas de alto nível, como o Luiz Henrique, comecei agora com o Douglas Augusto lá do Nantes. Eu sempre, na primeira sessão, eu falo com ele, eu sou muito direto, reto e falo o que tem que ser falado. Que nem sempre os seus amigos vão falar, sua família vai falar, seu empresário vai falar, até porque muitos têm medo de perder esse contato com o jogador. Você está me pagando, eu vou vir aqui, vou entregar meu trabalho e vou continuar a minha vida. Então eu tenho que te falar. Então, uma questão que eu falo muito do comportamento é essa autorresponsabilidade. Assumir a responsabilidade. Ah, eu tô no banco. Por que eu tô no banco? Se eu tava jogando, hoje eu tô no banco, por quê? Foi o treinador ou foi você que se colocou lá? Quando você assume essa responsabilidade, você muda internamente. E você entende que eu me coloquei aqui, só eu posso me tirar daqui. Então eu tenho que trabalhar. Ah, por que você foi pro banco? Ah, porque eu tava saindo. Aí o cara começa. Eu falo de verdade. Não, cara, joga real. Não adianta você mentir pra mim. Ah, porque eu comecei a sair. Ah, porque eu comecei não sei o quê. Aí começa a namorar. Aí o cara perde o foco. E aí ele só percebe quando ele vai pro banco. Aí ele acha que o treinador é injusto com ele. Cleiton, eu trabalho desde em alto, vamos dizer, alto rendimento de base, né? Mas comecei em 94, em clube. Estamos falando de 2004, são 30 anos. 2024, estamos falando de 30 anos. Já não estou diretamente em clube no alto rendimento, já tenho alguns anos, mas assim, foram anos e anos lá dentro. E eu falo assim, abertamente, falava lá dentro também, internamente para todo mundo. Falei, cara, jogador de futebol, no meu caso era o futebol, alto rendimento, futebol, adora o mentiroso. Adora escutar mentira. Sim. Eles não gostam de escutar a verdade. A verdade dói para todo mundo, né? Mas no meio do futebol parece que você tá cercado daqueles que não, Luiz. Qual o problema? O errado é o treinador mesmo, Luiz. Errado é o diretor. Nunca é o atleta que tá errado. Obviamente que existem casos, né, que o entorno tá indo contra aquela pessoa, mas 90% dos casos o problema tá nele. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E essas pessoas geralmente, né, vai alimentando o ego do atleta. Isso aí. Mas quando dá errado, todos somem. Todos somem. A namorada some. Porque eu falo para alguns atletas, falo assim, se tu não tivesse o dinheiro que você tem, Eu só tô olhando, mano. se tu não tivesse esse dinheiro que você tem, essa mulher não estaria com você. Seja sincero. E muitas meninas já de família rica, lá em São Paulo, eu fiquei sabendo dessa expressão há pouco tempo, noiva troféu. Noiva troféu? Não É, conheço. Conhecia a Maria Chuteira. Noiva não, esposa troféu. Esposa que é a troféu. menina que fala assim, eu vou casar com um homem rico, né, a família já prepara, isso já é muito Independente antigo, né? da área, ele tem que Não, ter rico. ele tem que ser rico. E o jogador tem aquela coisa que um empresário ou uma empresária, ela não tem, que é a fama. E a fama ela traz o quê? Aquela sensação de poder, de ego. Aí ela se junta com um atleta que ela nunca ficaria, até porque esse atleta, se não tivesse dinheiro, nunca iria frequentar os lugares que ela frequenta. Você concorda comigo? Sim. Não iria. Sim. Não iria frequentar o clube que ela frequenta, a escola que ela estudou. Sim. Então jamais ela teria. Eles iriam se cruzar. Né? Nunca. E aí eu falo pra ele, será que ficaria mesmo de verdade? Porque eu também vejo muitos atletas que assim, tava lá com a menina que roeu o osso com ele, batalhou com ele, e aí na hora que o cara se dá bem, é mais fácil você trocar. Sim. Mas será que se você perder, essa pessoa vai estar contigo? Então, essas pessoas acabam enchendo ele desse ego, né? Não, você é muito bom, você joga demais. Ah, o treinador, é isso, é aquilo. E foi até acho que foi o Lisca que falou no outro dia que o jogador não gosta de ser pressionado. Ele não gosta de ser cobrado. E às vezes a cobrança é pelo seu crescimento.
quando alguém te cobra, o Bernardinho Sim. falou isso, é porque entende que você pode dar um pouco mais. Senão você fica de lado, né? A pessoa só vai cobrar daquele que pode dar, senão o Exatamente. líder só cobra daquele que pode entregar. Exatamente. Aí você imagina chegar no Real Madrid, o jogador brasileiro, ele tem essa visão de ir no clube, treina 2 horinhas lá e às vezes as 2 horinhas que ele treina é mal treinado. Aí ele chega no Real Madrid, com os jogadores em altíssimo nível. Aí ele vai reclamar que ele não joga. Se ele treina 2 horas, o cara treina 7, treina 8 horas. Quem que é o culpado? É o treinador que não gosta de você? Não, é você que tem que se adaptar a essa nova realidade. É você que tem que mudar internamente e falar assim, lá no Brasil eu até jogava. Porque eu já vi casos assim de atletas que jogavam com percentual de gordura acima aqui, mas quando foi pra Europa, não jogava. Não Foi anda. emprestado para um clube pequeno e não joga. Não tem essa. Você falou algumas coisas aí que eu lembrei de algumas passagens. Uma que você fala da fama, né, do ego, da vaidade. Eu falo que o futebol o futebol de alto rendimento, né, grandes clubes, é um barril onde você tem eu falo que são as 3 piores coisas do mundo, né? Que é a vaidade, o poder e o dinheiro, né? Sim. E a vaidade, o poder e o dinheiro estão no futebol com muita força, né? E somando essa pitada aí, junto ainda, devido à nossa sociedade, a culpa não é das pessoas nem nada, mas ainda as pessoas com muito pouco nível educacional, cultural. Então você soma dinheiro, poder e fama ainda com pessoas que até pessoas que acham que estão preparadas para lidar com aquilo não conseguem lidar, né? Imagina Exatamente. quem não tá. Aí eu falo que assim, um atleta que veio de uma família humilde, ele não está preparado para lidar com sucesso. Ele não é treinado para isso. Vamos levar em consideração aqui um menino de classe média alta que estuda numa escola igual eu tenho uma menina que eu trabalho de 12 anos, que ela estuda na Evenus, São Paulo. A escola que é R$14 mil. Eles são treinados para isso. Eles são treinados para estar no sucesso. Então, muito dinheiro para ela não vai ser igual muito dinheiro para um menino que às vezes vem lá de Nova Iguaçu. Então, quando ele vê, por isso que muitos atletas se perdem, ele tá ganhando 20. Nem 20, ele tá ganhando 5. Assinou o contrato, agora ele tá ganhando 100. É muito dinheiro de uma vez só para aquele menino. E aí ele não tem o nível de conhecimento, você falou, e eu procuro, sabe, conversar muito com os meus atletas. Vocês têm que estudar, irmão. Você não pode me mandar uma mensagem no WhatsApp escrevendo errado, como muitos fazem. Escreve errado, fala errado. Ah, porque eu jogo futebol. Tá, mas aí você não vai evoluir. Não vai Você vai continuar do mesmo jeito. Você tá tendo a oportunidade aí, né, de... Você hoje pode contratar uma professora particular para te ensinar em casa. Você não precisa ir. Aí depois o Guardiola vai se apresentar lá no Bayern de Munique falando alemão e o pessoal acha que o problema, né? Exatamente. Em relação ao idioma, eu falo isso para eles também. O básico para quem quer jogar na Europa é falar o inglês. Você não quer estudar, ele vai para o clube, treina 2 horas. Vamos pensar assim, treina 2 horas. Sai do clube meio-dia. Ele vai ficar de meio-dia até 10 horas da noite que ele vai dormir fazendo o quê? Nada. Então, nesse horário é que ele tem que fazer as coisas que são importantes para o crescimento dele. É uma aula de inglês, é ter um personal, um físio. O Hulk, já com seus 30 e poucos anos, fim de carreira praticamente, ele treina no Atlético, ele tem um treinador em casa. Exatamente. Ele faz coisas em casa, treinamentos em casa. E hoje, de 20 anos, 21 anos... O zagueiro que tá no... é o... Oh, meu Deus. Thiago Silva, do Fluminense. Exatamente. A casa dele, que lá em Paris era de um jeito, né? E aqui no Brasil ele trouxe todos os equipamentos dele pra cá e ele cultural, tá com 40 anos, 40 e poucos anos jogando. É cultural do jogador europeu que tá no alto nível, porque ele sabe que só treinar no clube não é o suficiente para ele se manter. Ele não é obrigado a treinar em casa, fazer nada em casa, ele não é obrigado. Mas se ele quer performar em alto nível, ele sabe que ele precisa disso. Se ele não fizer, ele sabe que ele vai ficar pra trás. Ele precisa pegar uma parte do dinheiro dele e investir nele. Aí o atleta tem muito isso, né? Eles querem tudo de graça e não investe na carreira dele. Ele gasta 1 milhão num carro, mas ele não quer investir 20 mil num profissional para estar ali do lado dele, 5 mil. Quantos por cento é o investimento que ele faz nesse profissional em relação ao que ele ganha? Sim. É muito pouco.
Mas são esses profissionais que vão potencializar ele para ganhar ainda mais. Porque não adianta, se você não performar, você pode estar hoje no Botafogo, no Flamengo, não vai performar. Beleza, amanhã você vai para São Paulo, beleza, amanhã você vai para o Curitiba. Aí daqui a pouco você está jogando na Série B. São histórias reais no futebol. Sim, sim, muitas e E muitas. eu não sei se sempre. você viu, saiu hoje. Tá nas redes sociais aí. O Cueva que jogou no São Paulo. Sim. Você viu que vazou o vídeo ele espancando a mulher? E até é forte as imagens. E ele solta uma nota e ele fala, gente, eu sou depressivo, eu estou em estado que eu preciso. Pode fazer todo diagnóstico comigo que vocês vão ver que eu sou depressivo. Não quero justificar os meus atos, que eu errei. Mas eu preciso de ajuda. Ele soltou agora essa nota. Por que eu falo isso? Você percebe que uma parcela boa de jogadores de futebol, já que é o nosso tema maior aqui, eles são mal assessorados, eles são mal cuidados, eles são mal... Até dentro de alguns clubes. Eu vou falar é forte, mas você vê treinador falando que não precisa de psicólogo. No Flamengo, um profissional não tem. Será que aquele atleta ali que tá sofrendo a pressão, você pega um menino... No maior time do Brasil. Você pega um menino, bota ele pra jogar um jogo desse aí, Flamengo e Botafogo. O cara não joga bem. A torcida vai pressionar esse cara. Será que ele tem força Aonde ele emocional vai se amparar, suficiente pra lidar com isso? O Lohan, ué. Você tá entendendo? Então, aí, às vezes o próprio presidente ou o diretor ou o treinador, eu já vi treinadores falando isso, que não precisa. Você tá entendendo? Como que não precisa? Você tá falando de um ser humano. Você não tá falando de um robô, de uma máquina. Aí tu pega o Ronaldo Fenômeno falando que se ele tivesse sido psicólogo esportivo, ele teria sido outro fenômeno. Exatamente. Aí tu pega o Cristiano Ronaldo falando que ele tem que trabalhar o mental o tempo inteiro, porque ele só chegou onde chegou. E aí você pega uma outra linha que fala que não precisa. Realmente é muito complicado, né? A gente não sabe um terço do que aconteceu, mas o Bruno goleiro. Sim. Como ele, como outros. E aí você vai pro futebol de base. Tava conversando com um atleta ontem. Ele falou assim, pô, lá no clube, cara, a gente quase não tem. Assim, tem o departamento lá, mas quase não tem. Porque não tem calendário. Você tirar 1 a 2 horas o profissional fazer o trabalho lá pro treinador, isso é muito. Sim. Porque tem que treinar para viajar, mas quer que o cara esteja performando. Quer que ele esteja bem. Aí ele chega lá e fala assim, tá confiante hoje, tem que estar concentrado. Aí você fala, o atleta fala, pô, mas como é que eu faço pra isso? Como é que eu faço para estar confiante, concentrado? Eu postei um vídeo do Luiz Henrique falando sobre a visualização lá no meu Instagram. Ele falando, caramba, pô, quanto isso me ajuda. Então, assim, o treinamento mental tem ajudado muito ele. E olha que a gente tá falando de um atleta que sempre passou por a base de um clube grande, Fluminense, hoje está num clube grande, que é o Botafogo, mas ainda não tinha tido esse conhecimento. Jogou no Bet lá fora, não tinha esse conhecimento. E tem outra coisa também, que eu como gestor de base durante muitos anos, a gente sempre teve psicólogo, né, do esporte. Mas assim, ao mesmo tempo, óbvio, a base, o menino tá aprendendo, ele tá começando. Eu sempre falei que os melhores profissionais tinham que trabalhar na base, na formação, sempre. Mas enfim, é um pouco de utopia isso. Mas como gestor, eu sempre tive uma psicóloga, né, que era a chefe, porque lá é mirim, pré-mirim, mirim, infantil, juvenil, junior. E você tinha os estagiários que ficavam nas categorias e ela ficava fazendo esse feedback, essa ponte e tudo mais. E assim, era difícil encontrar estagiários, porque o clube não tem tanto dinheiro para investir. Ou ele acha que é despesa, né? Não é investimento. Ele acha que é despesa. E aí você não tem o recurso. E aí, assim, eu era muito chato com isso, por exemplo. Eu mandei psicólogo estagiário embora, porque no atendimento o garoto entrou, depois que ele saiu com uma fitinha no braço, eu falei, o que é isso aí? Ela, minha pulseirinha da sorte. Aí eu fui lá, peguei a tesoura, tua sorte foi pro cacete agora, vem cá, meu filho, tu vai embora. Como é que você sabe, né, a psicóloga do esporte pior ainda, eu sei que você tem aquela mentalização oh meu Deus, você faz tudo igual sempre. A rotina? A rotina, né? Você tem a questão da rotina, que isso traz uma segurança pro atleta. Isso é uma coisa. Sim. Agora, pulseirinha da sorte, 3 pulinhos, 4 soquinhos no ar que vai dar não sei o que vai fazer o gol. Isso aí não dá pra trazer pro alto rendimento, né? Não tem como. Fiz errado, não? Não, é assim, você não pode usar de coisas, vamos dizer assim, supérfluas, né, pra criar uma tese, né?
Então é difícil. Mas você vê também, assim, por exemplo, no clube você pega lá um profissional para cuidar de 40 atletas. Como é que ele vai Também não cuidar? dá, né? Entendeu? E aí o clube não consegue verificar e colocar em dados e também financeiro o quanto que ele gasta com o atleta para chegar ele lá no sub-20 e esse atleta não performar. Isso nenhum clube faz, pelo menos que eu saiba. Ah, eu gastei, sei lá, 2 milhões nesse atleta aqui e esse atleta não rendeu, foi embora os 2 milhões. E aí você pega um atleta no profissional que ele sobe com potencial para ser vendido, passa 2 anos e ele não é vendido. Então era 40 milhões de euros que estavam sendo projetados naquele atleta e agora ele, porque não tem um trabalho com esse atleta. Eu gosto muito de trabalhar com atletas de 18 a 22, 23 anos, é a maioria dos meus atletas hoje, e eles têm muita dificuldade nessa transição. Porque uma coisa é você ser um atleta do sub-20, você ser um atleta de destaque ali, e outra coisa é você chegar num profissional. Eles mesmos falam, é outro futebol. Sim. Ah, é outra coisa, é outra vida, é outra relação. E aí, muitos não conseguem se adaptar a essa nova realidade. Primeiro, é normal do ser humano chegar num ambiente novo e ele já se encolher. Ele já esperar para poder falar. Tímido, né? Tímido. É normal, qualquer ser humano é assim. Mas isso não é trabalhado no atleta. Para poder extrair dele todo aquele potencial que ele tem. Então ele tá lá, aí ele entra no jogo e não vai bem. Aí já começa a pressão. Se ele já entrou no jogo, foi bem, é aplaudido, legal. Mas se ele entra no jogo e não foi bem, no outro ele já não vai entrar com tantas minutagens. Sim. Aí vai cada vez mais tirando minutagem desse atleta e vai encostando ele lá. Ele tá lá, tá treinando lá, tá lá. E vai tirando dele o principal, que é a confiança, né? A confiança acabou. Esse atleta, ele mesmo fica Que é naquela. a parte mental, a parte emocional que não é treinada, né? Ele mesmo fica assim, será que eu sou bom? Como Começa que um a questionar, atleta que né? tá num clube grande, ele vai ter esse tipo de questionamento? Será que eu sou bom? Será que eu vou conseguir virar? Porque eles têm um medo, que é de dar errado, de não conseguir. Mas ele chega no profissional que ele rompeu essa barreira do 1%, mas ali ele ainda não tem essa segurança. Você vê que muitos clubes perdem esses meninos quando sobe o profissional. Você citou o caso do Lohan. Ah, na base, um cara fenomenal, aí sobe, mas não tem esse processo de transição, de ir colocando também na cabeça do menino que, calma, não é tudo isso que as pessoas estão falando, porque aí começa a mídia, esse menino vai pro Manchester City, esse vai pro Liverpool, e aí ele começa a lidar com aquilo, a família já coloca essa expectativa, o próprio empresário também coloca essa expectativa, os amigos, e ele não sabe lidar com isso tudo. Então por isso é importante ter um profissional que coloca ele no lugar dele, que fala, calma cara, vive um momento de cada vez, você subiu pro profissional agora? Vamos ter paciência aqui. Se ele não vai chegar jogando. É igual o Endrick. Jogou seleção, fez gol. Ele não vai chegar no Real Madrid O jogando. Vinícius Júnior não chegou jogando. Eu sei que são profissões totalmente diferentes, mas quando a gente trouxe a Natália aqui, a gente perguntou a ela sobre família no contexto, né? Sim. Você, quando vai ter essa reunião, se primeiro feedback, bate-papo com o jogador, você também lida com a família ou não? É você e o jogador? Atleta de base, sim. A atleta profissional, não tanto. Né? Até porque, cara, alguns, né? Mas eu procuro sempre orientar. Eu não tenho como direcionar no sentido, você tem que fazer isso, aquilo. Mas eu sempre oriento. Então, por exemplo, dá um caso. Um atleta tá num clube grande, ele é jovem, um adolescente, tem 13 anos. Eu falo pro pai, seu filho, você não tem que falar para ele treinar. Você não tem que falar para ele acordar cedo, para ele estudar. Ele tem que querer. Você não pode querer mais do que ele. Porque o problema é que o pai quer mais que o atleta. Às vezes o pai está investindo 4, 5 mil reais, como eu falei que o esporte do futebol está ficando caro. O pai não tem condições de investir, ele investe e ele quer o resultado. E aí ele ficou obrigando o filho dele a gerar aquele resultado, porque é o único dinheiro que ele tem. E ele está esperando que vai ter aquele retorno lá na frente. Mas o atleta, ele não quer. Ele não está preparado para isso. Porque para você estar no esporte, você tem que ter disciplina. Disciplina não é uma coisa que você tem que ficar cobrando do atleta. Você concorda comigo? Você não tem que ficar falando, você tem que treinar, você tem que dar o teu melhor, você tem que se...
Aí o pai, às vezes, quer fazer esse processo. Ou, às vezes, o pai também acha que o filho dele é o melhor do mundo e aí fica brigando com o treinador, briga com o empresário. Outro dia eu tava conversando com um empresário amigo meu, ele falou, rapaz, é muito difícil hoje você lidar com um atleta. Eu peguei um atleta de 7 anos, trabalhei ele dentro do clube, hoje ele tem contrato assinado e a mãe falou, vamos fazer uma reunião. E ele falou, pô, já tô com medo dela sair. Porque é muito mais fácil, o próprio pai já fica, porque é assediado por outros empresários também, né? Vamos sair daqui porque o outro vai me dar isso, vai me dar aquilo. A gente teve aqui o Caio Palma, né? Que foi ex-atleta também, advogado, e ele contou, e ele é empresário hoje de futebol, e ele detalhou toda essa história do empresário, do medo de perder o atleta, dessa situação toda, que é um outro mundo, né? Sim. E aí é o conceito do atleta também dentro dessa questão de muda de empresário também, tem alguém oferecendo algo melhor para minha família, é muito complicado. Mas, Cleiton, eu queria trazer aqui todo esse teu conhecimento, esse teu trabalho que você está desenvolvendo maravilhoso aí com os atletas que você falou, para duas áreas. Sim. A escola de esporte, que nós vamos falar depois, mas antes, para a gente entrar na escola de esporte, para a área empresarial. Você falou que você atende também não somente atletas, né? Que o Mental Coach também serve para pessoas normais, pessoas que não são ligadas ao esporte e que querem um trabalho de desenvolvimento mental para melhorar na carreira, na profissão, que ela desejou que não seja somente como atleta. Como é que é esse trabalho empresarial? Você tem alguns clientes, você faz isso hoje? Ontem eu estava fazendo uma sessão com um gestor. Ele até mandou mensagem no Instagram e falou, rapaz, você falou umas verdades que doeu, mas valeu muito a pena. Porque eu falei para ele, tudo é mentalidade. Tá na sua mentalidade. A sua mentalidade vai fazer você buscar novos conhecimentos, deixar algumas verdades que você tem, que você acredita que elas são verdades e que vai te levar ao resultado, para você buscar uma outra pessoa que vai olhar para você e falar, rapaz, acho que isso aqui você pode deixar e fazer outra coisa. Então, também o coach, ele trabalha muito essa visão empresarial do resultado. Porque você está dentro de uma empresa, você tem que gerar resultado. Eu falo que a vida de um empresário é igual de um atleta. Só que o empresário, ele tá jogando todo dia. É pressão o tempo inteiro, tem que gerar resultado, tem que gerar lucro, tem que gerir pessoas. Então, se esse cara não tá bem, se ele não tem um nível de mentalidade forte, se ele não sabe lidar com as emoções dele, como é que ele vai gerir o negócio dele? Não tem como. Então, eu trabalho isso também com o empresário. Nessa questão também eu falo muito de autoimagem, né? Dele se ver com esse potencial, dessa confiança, dessa resiliência também, e principalmente a motivação. Eu acho que aqui na tua frente você tem dois clientes que eu acho que você poderia atender. Vamos. Eu vou falar da minha visão desse cara. E aí, se ele quiser, ele fala da dele, da minha. Cuidado para não ser mandado embora. Mas, enfim, eu vejo esse cara aqui com um potencial de crescimento enorme. Eu também vejo. Eu brigo com ele, eu chamo ele, eu falo, Luiz, pelo amor de Deus, cara. Cara, tu sabe falar. Tu entende do negócio como um todo, você teve lá dentro, você teve como professor, você teve como atleta, você é formado, você estudou, você sabe falar, você sabe dar um discurso, você entende do que tu tá falando, ele já entendeu todo o processo das escolas, do licenciamento, eu falo, meu irmão, pelo amor de Deus, larga, eu brinco, né, nada contra o pessoal lá, eu tenho um carinho muito grande, eu falei, mas larga a palma pra trás. Lá, porque Palma é um município de onde ele vem, né? Que ele diz que tem 8 mil pessoas hoje. Se fizer a contagem direita, tem 2 mil. Eu falei, cara, larga Palma pra trás, estufa esse peito, meu irmão, bota essa carga pra fora e vem. Tem que estar onde o... Posso te contratar pra tu trabalhar com ele? Ele quer aposentar. Aí, ele quer aposentar cedo pra curtir a vida. Aí, ele fala de eu assumir algumas coisas que ele faz e eu fazer. Você quer me contratar, não? Ele quer ir pra... já que ele não quer, eu vou. Cara, eu falo pra ele, Luiz, hoje, cara, eu falei, a empresa tá crescendo, as coisas estão acontecendo. O que eu faço hoje, você é totalmente capaz pra fazer. Exatamente. Aí eu já conheço, ele é muito ansioso. Aí tem que trabalhar isso nele, essa ansiedade. Aí eu já sei, aí eu falo em cima da hora. Aí teve logo no início,
que a gente estava indo lá para BH, uma das primeiras palestras nossas lá em BH, o curso de formação, tem uma parte que é do calendário, que a gente entrega das atividades, o que a gente vai fazer em janeiro, fevereiro, para as unidades, né? Que hoje da Academia do Galo, que já é uma rede formada, vai ter também para a Academia do Leão, agora a Botafogo Academy também. E eu falei para ele na véspera, eu falei, ó, amanhã eu não quero saber, parte de calendário você vai subir no palco e vai falar. Sabe o que esse cara fez? Tô mentindo, se eu estiver mentindo, sempre fala. Ele ficou correndo no corredor do hotel pra passar a ansiedade, pra ele se acalmar, pra ele poder falar no dia Aí, seguinte. tá vendo? Tem que ter a técnica lá da respiração pra você... Chegou no dia seguinte, pegou o microfone, pegou o passador de slide, Arrebentou. matou a... Arrebentou. Mas é o que eu falei da questão da autoimagem. Você se vê nesse nível. Uma coisa é a pessoa que tá de fora, fala, você tem muito potencial. Isso acontece muito com o atleta também. Eu estava conversando com um esses dias e eu falei assim, você não sonha em jogar na seleção, não? Ele falou, não sei, mas você jogou a vida inteira na seleção de base. Se você jogou lá, você tem condições. Às vezes o atleta não consegue se ver nesse potencial todo. É a mesma coisa. Se eu não me vejo nesse potencial todo, eu vou estar o tempo inteiro me auto-sabotando para que as coisas não aconteçam. Entende? Mas eu vou ficar aqui, Juiz de Fora, eu amo, eu gosto, mas e a sua vida? O quanto você está, de fato, vivendo aquilo que já era para você estar vivendo. Não, você faz a primeira, se eu me sentir confiante, eu faço a segunda. Você entende? Agora, dia 26, tu vai fazer 26 e 27. A minha mudança, né, eu me mudei agora há pouco tempo para o Recreio, é uma coisa que eu já vinha desejando há muitos anos. Eu estava conversando com um amigo meu empresário, eu falei, quantas vezes, foi até numa dessas vindas para cá, que eu conheci a Natália e o Carlos. A gente vinha num encontro de network que tinha lá na Barra. E eu falava assim pra mim, não posso ficar aqui em Magé, cara. Aqui eu não vou crescer. Até porque a minha visão já era grande. Quando eu tava na Marinha, eu falava pros meus amigos, eu quero ser rico. Ele falou, você é maluco? Você tá ganhando aqui 5 mil reais por mês? Eu falei, não. E eu abri mão de 15 anos, abri mão daquele salário estável para empreender. Eu falei, eu sei que eu posso ser mais. Eu sei que eu posso ter mais. E aí eu falo, se você não faz, você que é um cara que tem experiência, que jogou bola, você jogou bola. Você, né, igual muitos que falam que jogou. Você não faz, outros que têm menos experiência, condições, técnicas e treinamento, vai fazer e vai ganhar mais dinheiro que você. E você ainda vai ficar criticando o cara. Pô, esse cara aí não sabe o que tá falando, ele tá ganhando dinheiro. Essa é a realidade. Então, assim. E aí, vai falar nada? A gente tô escutando. A gente tem que. Eu falo assim. Quando Deus quer uma grande mudança na vida de uma pessoa, a primeira coisa que ele faz é mudar a geografia, irmão. Não tem jeito. Primeiro que o lugar que você tá, as pessoas nunca vão reconhecer a grandeza que você tem. Sempre vai te ver como aquela pessoa lá da tua infância. Quando eu vou lá em Vila de Cava, as pessoas não conseguem ver o Cleiton hoje que trabalha com o Luiz Henrique. Ver o Cleiton lá adolescente, com 13 anos, 14 anos. Então, Deus te tira desse lugar para te levar para um novo lugar, porque nesse novo lugar você vai encontrar com novas pessoas que elas também vão influenciar na sua mentalidade. E aí você vai ver assim, não, mas eu também posso ser isso. Você fala sobre isso, né? Você é 90% daqui que você tá em tudo, como é que é? Você é a média das 5 pessoas que você Exatamente. convive mais à sua volta. Porque não adianta você ter um potencial muito grande, mas você tá andando com pessoas que têm potencial baixo. E você traz isso pro esporte, gente. Isso não é nenhum... o judô brasileiro cresceu quando? Quando a gente saiu daqui na década de 70 para treinar com os japoneses, que eram os melhores do mundo lá no Japão. Você começa a evoluir quando você encontra pessoas que são ou que estão ou que se desenvolveram mais rápido do que você. Porque se você ficar treinando, né, no esporte sempre com aquele que é muito ruim, você vai evoluir? Você não vai evoluir. O atleta de alto nível, ele treina com os melhores. Você olha o UFC. Aí você pega lá o Mike Gregory, vai para os Estados Unidos treinar com outros que provavelmente um dia eles vão competir. Mas... E se não, eles pegam os melhores de cada área, o melhor do jiu-jitsu, o melhor do boxe, o melhor profissionais e tudo, e o couro come. Agora, tu não falou, eu falei que tinham 2 potenciais clientes para ele. Você, eu já falei o teu. E eu como coach, o que eu tô precisando de coach? Mental coach, psicólogo, psiquiatra e internar logo. Por quê? Agora tu explica. O homem é brabo. Mas você foi falando sobre o empresário,
Ter mentalidade forte, o Sidney tem. Mas tem que Você ter, foi falando de resultado, de cobrar, de... tem que ter, porque E a fórmula não mudou. não é ONG. As- Quando você está falando de negócios, você não está falando de ONG. Você está falando. Ele contou uma passagem Eu no vou clube. levar, eu vou levar ele para dar uma palestra lá na empresa. Ele contou uma passagem dele que ele trabalhava num clube e uma menina foi perguntar como é que ela tava pra ele. Se ele tava gostando. Não, pode falar que foi agora, não foi no clube, não. Não, Pode tá, falar não, que foi não, agora. não. Fala aí, Sidney. Não, como é que foi? Alguém chegou assim, A aqui. funcionária chegou pra mim e falou assim: eu preciso falar contigo. Eu falei: tá bom, particular? É, particular. Eu falei: tá. Aí ela virou pra mim e falou assim: não, que eu queria saber um feedback teu. Eu sei que hoje em dia você tem que dar feedback. Eu sou meio das antigas, né? Sim. E que você tem que dar um feedback positivo, negativo, que não pode cobrar em público, ter elogio em público, mas cobra no privado. Essas coisas aí eu não sou muito assim, não. Mas enfim, aí ela chegou pra mim e falou: eu queria saber como é que eu tô. Eu falei: como é que tá como? Não, eu queria um feedback se eu tô trabalhando bem. Eu falei: eu tô reclamando de você? Não, então Então fica. tá bem. Por enquanto tá bem. Mas assim, sabe o que acontece? Eu como vim da raiz militar, fiquei 15 anos lá, trabalhei com liderança. Infelizmente, no mercado de trabalho, as pessoas não estão preparadas, algumas pessoas, né, para serem cobradas. Como nós falamos aqui. Quando você cobra um atleta, porque você sabe que ele tem potencial. E quando você está na liderança de algum negócio, ou você tem esse pulso firme, ou vai afundar todo mundo. Não tem essa. Então, quando você entra dentro do negócio, você tem que saber como é que é a cultura desse negócio. Porque ganhar dinheiro é uma coisa. Você trabalhar para fazer o dinheiro acontecer é outra. Tem gente que fica esperando ganhar na Mega Sena. Ah, vai lá, joga lá e eu vou ganhar na Mega Sena. Agora você fazer aqueles milhões da Mega Sena, você tem que ter uma outra postura. Você tem que ter uma outra mentalidade. A mentalidade de crescimento. É o que Carol Dweck fala no livro dela, Mindset, a nova psicologia do sucesso. Mentalidade de crescimento. É você olhar para frente e falar assim. E aí eu até falo muito isso com um atleta. Eu falo: cara, você evoluiu, não evoluiu? Se seu amigo não evoluiu, ele tem que ficar para trás, irmão. E aí a culpa não é sua. Ele que não quis evoluir com você. Porque tem aquela coisa: se eu falar, com o que a pessoa vai pensar de mim? Tá sendo ingrato. Não, não é sendo ingrato. Você tem que acompanhar o processo. E isso acontece às vezes dentro de casa. Você tem 2 filhos do mesmo pai, da mesma mãe, um tem sucesso porque ralou, porque foi estudar, porque meteu a cara nos livros, ou seja lá o que for, ou porque foi atleta, porque se dedicou, porque deixou de ir pra noite pra dormir cedo, pra se alimentar. O cara tem uma evolução. O outro filho não quis porra nenhuma com Quer nada, nada com não nada. estudou, ficou a vida inteira curtindo, aí chega lá na frente, aí a mãe: você tem que ajudar teu irmão. Ajudar? Ajudar? Eu vou ajudar se eu quiser e puder. Agora, não como uma obrigação, não como um fardo que às vezes colocam em cima de Criação você. foi a mesma, né? É o amigo, né? A mesma coisa do Exatamente. amigo. Você não tem que carregar culpa em relação a Porque isso. as pessoas querem vencer sem se preparar. E preparação requer Elas só esforço. querem o resultado, né? É. Elas não querem o processo. Ter esforço. É esforço para você estudar, para você treinar, para você dedicar suas horas fazendo aquilo ali. Essa semana minha mãe foi lá em casa, eu tava falando com a minha esposa, né? Que eu pego muito no pé dos meus filhos. Eu tenho 2 enteados, não tá aqui, e ele sabe disso. Eu pego muito, porque eu sei que eles podem ser muito melhor do que eu fui. Na minha adolescência, no meu início de carreira, eu falo para eles: eu tô preparando vocês para chegar com 22, 23 anos, tá ganhando 20 mil, irmão. Eu não tô brincando com vocês. Então, quando eu chego aqui e pego pesado, é porque eu sei que vocês podem chegar, porque vocês têm um nível de acesso, conhecimento que eu não tive. O que a gente tá proporcionando hoje é a mesma coisa com o meu filho em casa. Exatamente. E aí a minha mãe falou em cima assim: o Cleiton, eu acordava de madrugada 1 hora, 2 horas, ele tava estudando. Para eu passar na prova da Marinha, né, o pessoal fala assim: é uma prova tranquila, mas eu estudei colégio público a vida inteira. Não tinha conhecimento de nada. Quando eu entrei no curso, eu falei assim: eu tenho que estudar, eu preciso. Porque eu queria ter tênis de marca, minha mãe não tinha condições. Eu queria sair com os meus amigos, eu não tinha condição, não tinha dinheiro para sair. Então eu falei: quando eu entrar para a Marinha, eu vou ter condições. Foi você que me contou a história da filha do Bill Gates no restaurante? A filha do Bill Gates foi no restaurante. Aí, na hora de pagar a conta, ela,
deu uma gorjeta boa pro garçom. Aí passou um tempo, quem foi no restaurante? Bill Gates. Aí os garçons ouriçados. Aí pagou a conta e não deu a gorjeta. Aí o garçom falou com ele, mas olha, sua filha veio aqui. Ela é a filha do Bill Gates. Eu não. Entende? E a gente sabe o valor, né? Da Sabe onde o vem valor. aquilo. Aí minha mãe foi e falou assim: ele estudou lá e eu ia todo dia pro curso, seja sol, chuva. Não tem como vencer na vida se não tem esforço. E eu falo para muitos meninos que às vezes o pai tem uma condição melhor, que para eles, assim, é mais provável que ele vença e às vezes não. E eu falo que às vezes até mais não, porque toda essa facilidade que ele tem, o pai vai lá com uma chuteira de R$ 1.500 para ele, Sim. paga um personal para ele, paga um analista para ele, um mental coach para ele, paga tudo. Às vezes o pai gasta de 4, 5 mil reais por mês pro filho dele. E aí o cara não quer, meu. Eu falei pra mãe de um atleta uma vez, e eu tava fazendo a sessão com ele, e ai, o meu processo é caro. Não tem o que falar. Aí eu falei pra ela assim, ó, teu filho não quer, pode parar. Eu falei assim, o dinheiro que você gasta com ele por mês, você compra um Corolla, por 0. Ela falou, não tinha parado pra pensar nisso. Eu falei, é verdade. Você paga a prestação de um Corolla. E pro seu filho ficar vindo aqui, não fiz isso, não fiz aquilo, que eu não quero isso. Não, ele não quer. Não adianta você querer investir se ele não quer. Mas lá na frente ele não vai poder reclamar que não teve oportunidade. Sim. É que eu falo com os atletas. Tu vai dar conta de lá na frente tu tá no jogo da empresa, final de semana, ou naqueles eventos que tem, né? Pô, tu joga muito, podia ser jogador de futebol. Tu olha pra trás e fala, podia ter fala sido. assim, eu podia ter sido. Ou tu ficar olhando o jogo na televisão, tu fala assim, pô, aquele meu amigo lá que eu ficava zoando, pô, hoje ele tá jogando na Europa e eu tô aqui. Ou você olhar pra trás e falar assim, faltou um pouco mais de esforço meu. Uma coisa eu garanto, na minha vida, eu posso até não chegar, mas não vai ser por falta de esforço. Você falou uma coisa aqui do empresário, né? E eu já tô pensando aqui como é que a gente pode levar isso para as escolas. Já tô pensando aqui da gente conversar para a gente ter um aulão online aí com todos os donos das escolas, porque eu vejo que alguns donos de escola falta essa mentalidade. O negócio é meu, eu investi, o dinheiro é meu e ele não tem aquela coisa de eu tenho que botar isso aqui. É fazer acontecer. Um lema que eu tenho com os meus atletas, com os meus clientes, é fazer acontecer. Porque você falou, né, do coach aqui antes de começar essa polêmica do coach, disso, daquilo. É porque muitos entram pro coach e acham que vão ficar milionários. Essa é a realidade. O cara acha que vai ser mentor de alguém e ele nunca fez nada na vida dele. Eu vim pro coach, mas antes do coach eu já tinha uma trajetória. Eu era professor de liderança. Eu treinei pessoas. Eu trabalhava numa equipe extraordinária dentro da Marinha. A Marinha é uma instituição extraordinária dentro da área de educação. Sim. Então, quando eu vim pra cá, eu não vi crua. E com aquele pensamento, eu vou ficar milionário de um dia pro outro. E eu uso esse lema, fazer acontecer. Quando eu olho pra minha história de vida e vejo onde eu tô, de sair lá de Nova Iguaçu, Magé, morar no Recreio, hoje eu fiz acontecer. Muitas vezes sem apoio da minha esposa, dos meus filhos. Mas da maioria das pessoas falaram assim, não vai dar certo. Quantas pessoas falaram assim, esse negócio de coach aí vai dar certo? Será que você vai... Pô, você é maluco, vai sair da Marinha? Só que eu coloquei na minha cabeça, vai dar certo. Eu tenho que fazer isso acontecer. Se eu entrei, eu tenho muito isso comigo. Se eu entrei nisso, eu vou fazer esse negócio acontecer. Aí que eu falo, é a mentalidade. Não é só, que eu sou dono. Não, mas vamos fazer isso acontecer. E as pessoas que Você é dono, mas você tem mentalidade de ser dono? Você entende o que é ser dono? E você sabe onde você quer chegar? as pessoas que também têm essa mentalidade. Porque trabalhar com você não é só porque a pessoa tem a formação tal, ou é seu amigo, ou é seu parente. Não, tem que ser pessoas competentes que vão gerar o resultado. No final de tudo, é o resultado. Que se não tiver dinheiro, como é que você vai pagar as pessoas? Como é que você vai pagar a franquia? Como é que você vai... Aí você fica em casa, eu tenho um negócio... Aí vira igual o jogador de futebol que não deu certo, fica culpando os outros. Exatamente. Porque o campo, porque a franquia, porque o clube, porque não sei o quê. Eu vi hoje mesmo de manhã eu tava ouvindo um podcast, eu esqueci o nome dele agora, mas ele foi o CEO da Jequiti.
E ele fala, né, eu sou muito duro, mas ele falou uma coisa muito certa. Ele falou, o grande problema das grandes empresas não é quem está na operacional, são os líderes que são fracos. Mas é mais fácil eles falarem, mas o meu time não está performando, as coisas não estão acontecendo. Mas você está fazendo acontecer? Você está sendo um exemplo para eles? Você entendeu o processo e você está passando? Foi você que contratou? Então não adianta você reclamar. É aquela coisa da autorresponsabilidade. Eu tenho que ter autorresponsabilidade. Não tem sucesso se não tiver autorresponsabilidade, se não tiver trabalho, se não tiver aquele empenho, determinação. Você chegou no profissional porque você foi empenhado, determinado. Você falou, eu quero isso para mim. Então, se eu percebo que a pessoa que está do meu lado não quer, eu já elimino da minha vida. Eu sou assim. Eu não quero andar com pessoas que têm mente fraca, que na primeira dificuldade ela desiste. Eu quero vencer, mas quando tá passando por alguma dificuldade já não quer mais. A gente falou um pouco disso indo hoje do carro para cá, né? Situação que tá acontecendo hoje de se colocar como vítima da situação. Porque cara, é mais odeio fácil, isso, cara. é mais Eu odeio fácil. isso. Eu falei para um atleta, ele joga no Curitiba. Eu falei para ele assim, cara, sabe qual é o grande problema de vocês? Eu falei assim, hoje eu vou falar uma parada que você não vai gostar, mano. Mas eu vou falar uma parada real. Vocês cedem muito fácil. Vocês cedem muito fácil. As coisas não acontecem do jeito que vocês querem, vocês cedem. Aí já não tá mais empenhado como antes. E às vezes a dificuldade, tem até um livro chamado Obstáculo é o Caminho, e logo ali na capa do livro fala que a arte de transformar a adversidade em triunfo. Então a dificuldade, ela testa quem realmente quer vencer. O tempo também faz isso. Porque a pessoa fala, eu quero vencer. Aí vem o primeiro obstáculo e desiste. E às vezes, aquele obstáculo, ele tá ali só para falar assim, tu quer mesmo, cara? Isso aí? É realmente isso. Vamos, então tá bom. Aí tu sai daquele ali, vem outro. Antes de vir a bonância, a vida extraordinária, o atleta de alto nível, vem as dificuldades. Porque imagina, todo mundo fosse chegar lá no topo. Quantas pessoas ruins teriam lá? Será que a gente daria conta de ver um jogo só com perna de pau? Não, então vai ficando... É o processo. A dificuldade, ela seleciona. É igual a analogia que eles fazem com o tropeço, né? Todo tropeço impulsiona para frente. Mas quem que vai para frente? E é uma coisa que eu falo assim, muito com os meus clientes, né? Quando você tropeça, é difícil tropeçar para trás. Você anda e Tropecei. tropeça. Os tropeços da vida Te levam para frente. Você para ali naquele tropeço, lamenta, ou você continua? É porque Entendi. é muito uma questão de nada. perspectiva, né? Como eu enxergo aquela situação. Você sempre vai ter duas formas de enxergar a mesma situação. Eu quero olhar isso como um aprendizado e uma fonte de motivação para o meu crescimento. Eu estou vendo isso como algo que vai me destruir. E aí isso também é mentalidade. Eu vou em diante, mas eu xingo a beça. Você tá entendendo? Então, quando o atleta, por exemplo, eu tô no banco, mas isso é para me destruir ou é para me fazer crescer? Tudo na vida é assim. Eu tô endividado, tá muito ruim. Tá, você pode ficar ali, se afundar cada vez mais, ou você pode falar assim, como eu faço para sair daqui? Sim. O que eu preciso? Quais são as pessoas que podem me ajudar? Então, o Mental Coach, ele traz muito também essa clareza das perguntas. O que você pode fazer? Como você pode dar o primeiro passo? Porque às vezes você quer dar um passo gigante, mas você não consegue ter clareza no passo pequeno que você tem que dar. E aí as coisas não acontecem. Não adianta eu ter só uma visão de longo prazo, mas se eu não tenho uma visão de curto prazo e não tenho trabalho. E o trabalho, ele tem que ser um trabalho consistente. E cada vez mais que eu estou envolvido no processo, eu tenho que mergulhar nesse processo e saber que o tempo, ele vai me dando essa maturidade, ele vai me dando essa força, essa resistência. E aí chega uma hora que eu falo muito também, é que você tem aquele senso de merecimento e você sabe que você vai vencer. Você sabe que você vai vencer. Você não tem dúvida mais. Fiz não, tanto, não tem entreguei dúvida. tanto. O Bernardinho fala muito disso, né? Naquela geração olímpica que eles entraram pra final, foi, cara, ninguém treinou. O Giba, né? No podcast ele conta isso. Ele, antes de entrar em campo, tava todo mundo assim meio tenso, né? E ele fala, cara, alguém treinou mais do que a gente? Alguém se entregou mais do que a gente deu peixinho no estacionamento, a gente fez isso. Então, isso também te dá uma força. Sim. E depois, essa
essa compensação de que o esforço valeu a pena, né? Exatamente. O Michael Phelps, eu gosto muito de usá-lo como referência, né? Ele fala muito sobre isso, que nas Olimpíadas ele só ia buscar o ouro. Porque o ouro ele ganhava todo dia. Era 10 horas de treino todo dia. Ele fazia ciclos de 5, 6 anos treinando todos os dias. Aí eu falo pro atleta, você quer jogar no Manchester City, mas você se dá o luxo de não querer treinar. Como é que você vai treinar? Como é que você vai chegar lá? Aí tem um atleta de base, outro dia eu falei isso também para um atleta que tava fazendo uma avaliação e não passou. E eu falei para ele assim, cara, você não passou porque você não tava preparado, irmão. E o maior erro que vocês cometem, e os pais cometem, é querer levar um menino para fazer a avaliação no clube e ele não tá preparado. Aí ele vai 1, 2, 3, se frustra, ele acha que ele não é bom, mas não é que ele não é bom, é que ele não está preparado para aquilo. E eu falei assim, esse resultado ruim que você teve te mostrou. E eu deixei você passar por isso, pra você ver, cara, como é a realidade do futebol de alto nível. Que não é, eu vou lá, treino 1 hora. Aí eu falei pra ele assim, vamos lá, que horas que você acordou hoje? Acordei 9 horas da manhã. Tá bom, era 4 horas da tarde isso. Quantas horas você já treinou hoje? Não treinei ainda. Falei, então você não quer vencer, irmão. Já tá acordando tarde. Você treinou sábado? Pô, não treinei não. Treinou Tava domingo? chovendo, tava não treinei chovendo. não. Aí eu falei assim, você tá se dando o luxo de não treinar e você nem chegou lá. Como que você vai vencer? Quando eu tava estudando pra Marinha, era todos os dias. Eu falo uma coisa em cima disso que você pegou, a gente falava muito isso nas divisões de base, e no futebol em si, que o atleta, ele quer a oportunidade para ele se preparar. Ele não se prepara para a oportunidade. Exatamente. Ele quer, não, tudo bem, tu é titular. Eu sou titular? Então eu vou treinar. Ou senão, ele não treina para virar titular. Ou senão o treinador fala assim, se tu treinar bem essa semana, eu vou te levar pro jogo. Aí ele vira treina. E você percebe que ele já tem essa força, só que ele não sabe usar. Ele não sabe lidar com essas coisas. Então eu falo pra eles, você não tem que se dar o luxo de tirar férias. Pode ser duro o que eu vou falar aqui. Mas se você ainda não venceu, irmão. Sim. Como é que você vai falar, eu vou tirar férias? Você tem que falar pra sua mãe e seu pai, mãe, tem como me deixar aqui? Que eu vou continuar treinando. Pode ir. Vou cortar as férias de todo mundo lá na empresa. Gostei dessa. Você tá A entendendo? gente já tá voando na empresa. Aqui. Isso merece. Em cima disso tudo, a gente tem que pensar numa maneira da gente levar esse entendimento. O pessoal tá vendo o podcast, beleza? Mas eu acho que a gente vai conversar em off para ver como é que a gente pode montar uma palestra ou alguma coisa para os donos. A gente quer ofertar isso, a licença quer ofertar isso para os donos das unidades, porque eu acho que eles têm que escutar isso, né, Luiz? E de uma outra forma, levar também isso para os professores e para os pais e para os alunos, né? Que é o tripé do dia a dia ali. Porque tudo isso que você está colocando aqui não passa só pelo menino. E ainda mais na Academia do Galo, que são crianças até mais jovens ainda, passa muito pelo pai e pelo professor, né? O professor que ele não tem a dimensão e a ideia de como é um trabalho em alto rendimento, por isso que a gente faz os estágios, por isso que a gente leva os professores lá para a Cidade do Galo, para eles verem o treinamento da base, por isso que a gente estimula os professores pegar os alunos, irem ver um jogo do mirim, do infantil, do juvenil, do Atlético, para eles começarem a se deparar e a enxergar o nível que é isso aí, né? E depois também os pais entenderem, porque os pais também não têm noção do que é alto rendimento. Sim. Né? Eu acho que eu estava conversando com o João em Salvador agora na viagem que a gente fez para fazer o curso do pessoal da primeira turma da Academia do Leão e eu tava falando, aí eu acho que tava tendo treino lá, aí o João olhou e falou, pô, Sidney, é diferente, né? Eu falei, João, vocês não têm ideia. É aquela coisa, eu sou um fazendeiro, eu brinco isso, até pela época que eu frequentei muito Palma lá, então assim, você tem os fazendeiros, aí cada um tem os cavalos, um muito bonito, outro grande, fala, pô, que cavalo bonito, pô, ele corre bem, ele é o cavalo. Aí quando tu vai pra um Aras, que o top genético tá lá em cima, você olha, primeiro que o cavalo é o dobro do tamanho, não que o atleta é muito maior, mas assim, aí tu vê a força do choque de realidade, né? Quando o cavalo bota a pata no chão, aquela força que dá e tudo, você fala, meu Deus, eu achava que eu tinha um cavalo bom na fazenda, que isso aqui não tem nem comparação.
é um pouco que eu levo, assim, do menino que acha que joga, que o pai acha que joga, e do que realmente joga, né? E quando você fala de professores, nessa visão de mentalidade, ele precisa entender que, eu não é só um trabalho. Aqui eu posso estar lapidando um talento, e quanto mais resultado ele tiver, de sair dali da academia, atletas indo pro Galo, por exemplo. Sim. Alguém vai falar, quem é o cara que tá formando esse cara lá? O que tá treinando esses Pô, é o meninos terceiro que chega bem aqui. Aí ele pode sair dali e ir direto para um clube, por exemplo. É uma visão, é ter esse entendimento de dar o melhor. E saber que também esse trabalho passa por muito treinamento na unidade para Exatamente. preparar esse menino para ir para lá. Né? Exatamente. E porque, assim, infelizmente, muitas pessoas trabalham só pelo dinheiro. Eu vou lá, vou receber o meu salário e depois eu vou embora para casa. É que eu falo muito sobre ambição. A ambição, ela transforma a pessoa. Não, eu não quero estar aqui só por estar aqui. Eu quero estar aqui no máximo um ano daqui. Aí o cara começa a correr atrás. E quando você tem um gestor que tem esse entendimento e essa visão, o cara começa a investir também nesse profissional. E aí, daqui a pouco ele tá no outro nível, ou daqui a pouco ele tá comandando uma escola, que ele já entendeu o processo. Então, é mentalidade. Não é só, eu sou só um professor de escola. Não. Você pode ser muito maior do que isso. A isso. gente traz isso para dentro da empresa mesmo. A License hoje tem essa visão que você colocou aqui, e eu brigo, né, com eles para eles entenderem isso. Então, assim, às vezes eu falo, cara, quem é que tá vendo os podcasts? Porque, assim, a partir do momento que eu trabalho numa empresa, que essa empresa está desenvolvendo um trabalho de podcast, que o meu setor é mas eu tenho a oportunidade de ver um programa como esse e entender o todo, seja de metodologia, seja de arbitragem, seja de nutrição, de medicina esportiva, seja o que for que a gente traz aqui o conteúdo, isso tudo aqui reflete no dia a dia da empresa, porque é o relacionamento com as unidades. Isso aqui tá... Sim. Então, assim, é o que eu falo. Às vezes bate uma pessoa lá e essa pessoa, ela evolui muito mais rápido dentro da empresa, ela cresce financeiramente, ela cresce de cargo mais rápido que o outro fica, mas por que eu não? E essa sim. Eu preciso explicar, porque a entrega de tem gente, é aquela coisa, é normal. Tem um funcionário burocrático, ele chega no horário certinho, ele sai no horário certinho, é óbvio, ele está entregando dele, ele está entregando o que a empresa colocou, mas eu sei que eu tenho um cara que quando precisa, eu nem pergunto, ele chega lá 2 horas antes, sim, e ele sai 3, 4 horas depois. É esse que vai vencer, não tem jeito. Entendeu? E é o que eu falo. Não tem jeito, é esse que vai vencer. Você tá muito pensativo depois de tudo que a gente falou aqui. Eu tô aprendendo. Não, você ficou, cara, depois que eu falei que o Cleiton vai ser teu coach, você calou aqui no programa. Você não fala mais nada, você só tá pensando. Não, eu tô feliz, eu tô aprendendo, como sempre. E esse nível de entrega que vai fazer com que esse cara, daqui a um tempo, não trabalhe tanto igual ele trabalha hoje. Porque você começa um processo, você, vamos dizer assim, ser incompetente naquele processo. Você domina o processo, você não vai precisar gerar tanto esforço para aquele processo. Então, quando... Você vai aprender outras competências e crescer. Exatamente, é isso. Então, é trabalhar essa forma de pensar, de olhar. Eu não quero ser só um funcionário, eu quero ser alguém que vai crescer. Se o processo, a empresa me traz essa oportunidade de crescimento, mas eu só vou crescer se eu gerar resultado. Não tem jeito. O Luiz Henrique só trabalha comigo porque eu gero resultado. Que o atleta vai chegar lá, vai olhar o meu Instagram, vai buscar informações e fala, com quem que o Cleiton já trabalhou, quais são os resultados que ele já teve, porque ninguém quer trabalhar com um amador, só com a pessoa que diz que é. Falar que é uma coisa, agora você gerar o resultado é outra. Uma pessoa falou assim, eu sinto muita dificuldade de vender o meu processo. Eu falei, você começou, cara, não tem nem um ano. Você já quer cobrar caro, acha que as pessoas vão comprar de você? Assim, não, eu tô desde 2016 fazendo isso todo dia, todos os dias. E olha que eu comecei em 2016, saí da Marinha em 2021. Você fez os dois ao mesmo Fazia tempo? Fazia os dois todos os dias. O que a Natália falou aqui do processo de transição, né? Que ela fala do CLT pro empresário. Eu saía de casa às 5 horas da manhã, chegava em casa às 18, às vezes chegava às 5h30,
5h50, tomava um café rapidinho e começava a atender 6 e ia parar às 10 da noite, todo dia. Então, não é um processo que você começa de um dia para outro, você já é o melhor. Quando você sai da Marinha, você já tinha um trabalho Eu já desenvolvido. tinha um trabalho validado, vamos dizer assim. Eu E tinha que te dava uma segurança que me pra você sair. que me dava, não segurança financeira, porque eu não tive nesse início. Foi um risco que eu corri. Mas eu tinha que tomar essa decisão, porque senão também eu não avançava. Porque chegou um ponto que não dava para eu conciliar. E eu falei assim, não dá. Eu quero também sair um pouco dessa transição de atleta de base também para ter um atleta profissional. Então, eu falei, eu tenho que arriscar. E eu arrisquei, saí sem nada, porque as Forças Armadas ela não te dá nada quando você sai. Sim. Você não ganha nada. Deixei meus 15 anos para trás, tudo. Mas eu fazia isso todo dia. Eu falei, vai chegar uma hora que eu vou vencer. Excelência não é um ato, é um hábito, né? E Cleiton, uma curiosidade aqui que a gente ficou conversando. Como é que é o trabalho? Então, eu sou um jogador ou um empresário e tudo, eu quero te contratar. Sim. Você vai me falar o valor, né, a gente vai negociar, ok, tá fechado e tudo mais. Como é que isso é feito? É uma reunião diária? É 1 hora por dia? Você acompanha os jogos? Você acompanha o empresário na empresa? Porque assim, você vê o atleta jogando, é tranquilo, Sim. porque tem agora... E no lado empresarial, você vê o dia a dia do cara, assim, como é que ele é, o perfil dele? Fala um pouquinho como é o dia a dia. Depende muito do contrato que ele faz comigo, né? Porque esse dia a dia dele ali, aí o valor é muito maior, até por causa Sim, do meu tempo de estar com ele ali. Mas geralmente eu faço processos, né? Mas você gasta tempo vendo os jogos dos atletas? Vejo, Então. todos os atletas eu vejo os jogos. Mas não é a mesma coisa, você tá vendo o atleta? Mas eu tô em casa, né? Às vezes eu vou Entendi. num jogo ali, mas é diferente nesse sentido. Entendi. Mas eu geralmente faço processos fechados, assim, de 10 sessões, né? Lógico que tem atleta, igual eu falei, o André aqui, ele tá 4 anos comigo. Então a gente faz 10 sessões inicialmente, porque também tem, por exemplo, pai que vem me contratar. Não queria, eu falo, ó, não existe mudança rápida. Seu filho treina físico, técnico e tático desde os 8 anos. Ele tem 16. Você acha que ele vai se tornar o cara mais forte mentalmente em 2 sessões? Não existe. É um processo. Vou dar um exemplo aqui de um atleta que eu comecei com ele. Ele tinha 12 anos. O Luciano é goleiro do São Paulo. Ele tinha 12 anos, tinha acabado de sair do Juventude. Ele tá comigo até hoje. Hoje ele é titular do São Paulo, então, anos. E aí o cara fala, não, você tem que estar comigo a vida inteira, né? É legal. Mas eu fecho o processo de 10 sessões com ele, faço uma sessão semanal de 1 hora, igual vocês viram fazendo hoje ali com o Luiz Henrique, fez mais cedo também. E aí, videoconferência. Mas eu acompanho ele também, assim, no WhatsApp, a gente conversa praticamente quase todos os dias. Se tem alguma necessidade, ele quer a gente conversa. E eu falo que nesse processo a gente acaba se tornando muito íntimo do profissional, né? Que ele tem essa confiança de abrir, conversar. E às vezes nem é só sobre o trabalho, né? A gente conversa quase sobre tudo. Então é um processo que eu falo que no início é doloroso, porque mudar é um processo doloroso. O Luiz tá... Não, ele tá hipnotizado até agora. Mas dentro do processo... Já tá doendo nele, já. Eu procuro trabalhar ali, por exemplo, o objetivo que ele tem definido para a carreira dele. Se ele não tem, eu ajudo a definir um objetivo com ele, um objetivo da temporada, que é importante para ele. Aí a gente vai traçando as metas também, fazendo avaliações, porque as avaliações são importantes para ele entender que ele precisa melhorar, e a gente trabalha também a parte do treinamento mental, que é desenvolver a confiança dele, a motivação, foco, a atitude, a disciplina, criar uma rotina, porque o que faz o atleta ter o resultado é a rotina dele, não tem jeito, e aquilo todo dia. Então eu oriento muito também quando o atleta não tem uma equipe, eu converso com ele, você precisa ter um fisioterapeuta, você precisa ter um personal, um atleta profissional que já tem condições de pagar, Sim. Você precisa ter isso. Quando eu conversei com o Marquinhos do Fluminense, que ele veio para cá, né? Eu conversei com ele em fevereiro, foi até um amigo meu que é empresário do Bremen que me indicou pro pai dele. Eu falei, cara, você precisa ter esses profissionais. E ele falou, não, vamos fazer. E aí ele fala, pô, Cleitão, ele me chama de Cleitão. Pô, Cleitão, você me ajuda muito e tal. Porque é essa visão de crescimento, sabe? Você tá ali para apoiar o cara. E eu falo para eles, eu não vou fazer por vocês. Eu não tenho como fazer.
mas eu tô aqui para te apoiar, te orientar, te mostrar o caminho, às vezes te ajudar numa tomada de decisão que é importante também, de fazer o atleta pesar na balança. O que eu vou ter de ganho aqui, o que eu vou ter de perda aqui. Também essa parte da gestão do estresse também, principalmente quando o atleta está numa má fase ou ele está tendo um resultado ruim, como ele lidar com essa parte emocional, da crítica, da cobrança. Então é basicamente isso que eu vou fazendo com ele dentro de um processo. Legal, legal. Muito bom, né, Sidney? Queria ter na sua época, né? Eu não precisei. Na minha época de atleta? De diretor De diretor? Não, eu precisei mesmo. até hoje. Eu pire... Precisa, né? Como assim, para continuar crescendo, evoluindo, melhorando, Essa conquistando. visão de crescimento, né? Exatamente. Mas eu falo mesmo, eu falo assim, e isso eu não escondo de ninguém, falo pra todo mundo. O mundo do futebol mexe com a gente, né? Mexe com a cabeça da gente, tudo. Hoje eu falo de todo o coração do mundo, a gente veio conversando isso hoje no carro. Assim, graças a Deus eu não sinto falta. Eu não tenho a menor vontade de voltar pro alto rendimento. Sim. Repito, digo, amanhã se fosse um clube empresa, um trabalho sério, que de repente tivesse que ter uma reformulação na base, um trabalho que a gente acreditasse em formação de atleta, poderia até tentar me seduzir, mas hoje eu estou muito feliz com a empresa que eu tenho, né, com as empresas que a gente tem, com os projetos que a gente tem, com o crescimento que a gente está tendo, e isso foi através de muita dor, né? Porque eu tive o ápice dentro do futebol, tive uma queda muito grande como dirigente, e aí, enfim, são várias histórias. Um dia a gente conta aqui no podcast. De repente tu me entrevista, eu conto toda a história, Pô, é tudo meu que sonho. aconteceu. Vamos fazer isso? Te aperto bonito. Vamos? Então Ah. vamos, tá fechado. Nós vamos Olha marcar aí. um episódio nosso aqui, toda a verdade da Você história. ali? Eu sento lá, tu vai me entrevistar. E tu vai chamar alguém pra sentar pra te ajudar junto. Você pode escolher. O Marcos. E eu falo, pode trazer o Marcos. E eu falo o seguinte, que da mesma maneira que eu via a fama, o dinheiro, o poder mexer com as pessoas, mexeu comigo também. Sim. Entendeu? E hoje, olhando de fora, eu vi o quanto que eu adoeci dentro daquilo ali, o quanto que eu também não estava preparado para aquilo ali, entendeu? Sim. Hoje eu tenho noção plena disso, em todos os aspectos, assim. E eu falo, né, já desse testemunho em outros podcasts, quando eu fui como sendo entrevistado, que enquanto eu quis voltar pro futebol, nada na minha vida andou. Sim. Como se Deus estivesse falando, meu filho, não é mais aqui. Não adianta. você Não é insistir aqui. nisso. E aí no dia que eu ajoelhei e falei, ó, eu desisto. Eu não quero mais o que eu quero. Eu quero o que o Senhor quer que seja. Só me mostra o caminho, que eu tenho um filho na época ele estava com 10 anos, uns 3 anos atrás isso, eu falei, eu tenho um filho de 10 anos de idade, eu preciso criar ele. Sim. A minha preocupação hoje é ele, não é mais eu. Então, em um mês as portas foram abrindo, e as coisas foram acontecendo. Então hoje eu entendo que o caminho que as portas se abriram é esse aqui, e hoje eu tô muito feliz mesmo. Sim. E não sinto vontade nenhuma, mas mexeu comigo, mexeu com as minhas estruturas, mexeu com o meu emocional, mexeu com a minha família, mexeu com o meu meio. E aí você entende hoje a importância de você ter Oh. uma pessoa ali para conversar, pra trazer esses assuntos. Às vezes para te trazer para a realidade, né? O próprio Bill Gates, você falou que ele tem um coach, né? Uma coach, né? Presidentes de grandes companhias. As pessoas sabem da importância. Porque, assim, igual você falou aqui, o coach, em alguns casos é muito mal falado, mas por causa de profissionais ruins. Sim, claro. E tem outros também, porque às vezes nunca passou por um processo e fala mal. Eu já sofri muitas resistências dentro do futebol. Muitas. De perseguições, mas a pessoa que passa, ela sabe ver a transformação e é muito bom quando ela mesma fala, não, fez diferença na minha vida. Então, por isso que eu tô hoje aqui nessa posição. Posso dizer que um dos maiores no Brasil hoje, junto com outros profissionais também, é lógico. Mas é importante você ter essa pessoa ali para te orientar, para te dar um conselho às vezes, te mentorear também em alguns momentos, trazer você para essa realidade que você falou. Porque é uma linha muito tênue no sucesso, né? De você estar ali e você cair. Sim. Né? Sim, e você às vezes acha que você não vai cair nunca, que aquilo ali vai ser a vida inteira. Cleito,
como é que as pessoas te acham? A gente vai botar teu link, rede social e tudo, mas fala um pouquinho, galera que quer te contratar, quer meu conhecer Instagram o teu trabalho. lá, eu sou Cleiton Carvalho, lá no Instagram, eu produzo bastante conteúdo lá também, pode ir lá, seguir lá, manda mensagem e estamos juntos. Por favor, donos de escolas de esporte, procura ele. Para ele mentorar, fazer o mental coach com vocês. Pais de atletas que acham, às vezes é mais importante pro pai do que pro atleta. Procura. Ah, eu quero que você oriente meu filho. Peraí, deixa eu orientar primeiro o senhor para depois orientar teu filho. Exatamente. Entendeu? Luiz Fernando, por favor, mande mensagem, contrate. A licença vai ajudar a pagar para tu se soltar e você crescer. Olha aí, ó. Já veio o Entendeu? patrocínio da empresa. Nós vamos começar. Eu lanço um desafio aqui. 10 sessões eu pago. Uau! Tu vai fazer? Vamos? Não, vai fazer. Vamos, pô. Então tá fechada. Nós vamos fechar isso. 10 sessões, e daqui a 10 sessões eu vou mostrar como que o Cleiton te transformou. Vai fazer mesmo? Claro, pô. Ou vai ficar de... Claro, com certeza. Ó, Nós vem de vamos coração fechar. aberto e É isso aí. não vai ter moleza não. Não tem não. Não tem não. Então, vamos Sim. Obrigado. Não vou. Obrigado. Vou porque eu acredito em você. Você já passou lá pela Marinha lá, pelo Exército, pelas Isso. Forças Armadas, sabe, entende mais ou menos como é que é o Eu amo processo. as Forças Armadas. Então bora. Então já deu certo. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter vindo aqui, eu sei que o tempo da gente é valioso, é a única coisa que a gente não recupera na vida, que ele passa, então obrigado por ter vindo aqui. Eu que por ter agradeço por dado essa esse espaço aqui oportunidade, com a poder gente. estar falando para essa audiência aqui, trazendo um pouco dessa realidade também, né, do que é o futebol, que eu falo que o futebol é um mundo de muitos sonhos, mas também de muitas frustrações também. É preciso esse preparo, não só quem está trabalhando diretamente ali dentro de um clube, mas como vocês hoje dentro de uma escola. Queria que todos tivessem esse entendimento que dentro dessa escola pode sair grandes atletas, né? E hoje, ainda mais hoje que o futebol está buscando muito essa captação dentro das escolas, então ali pode sair novos atletas que vão jogar fora na seleção, em grandes clubes. Então vocês que estão ouvindo, tem essa mentalidade também de campeão. Obrigado. Apesar de depois do que eu falei, tu ficou calado o programa inteiro, eu tive que levar nas costas, você ficou introspectivo, você ficou pensativo, Meus pais mas me mesmo assim, ensinaram, muito quando obrigado. um fala, o outro escuta. Eu tava escutando. Não, você escutou demais. A última meia hora do programa, depois que eu falei de Aprendendo. tá aprendendo. A gente tá aprende bom. muito escutando. Mas mesmo assim, muito obrigado por ter ficado calado bastante tempo. Cleito, obrigado aí pela Obrigado a presença, vocês. por ter aceitado. Foi mais uma aula. Estamos juntos. É isso aí. Pessoal, se você gostou do programa de hoje, por favor, se inscreva no canal. 80%, 90% das pessoas que veem os nossos vídeos, que veem os nossos cortes, não estão inscritos no canal. Então, por favor, se inscreve. Quem gostou, pega o link, manda pra família, manda pros amigos, manda pro pessoal aí que tá precisando do mental coaching, entendeu? O pessoal que conhece o Luiz Fernando aí, se inscreva, manda mensagem pra ele. Aí, Luiz, vamos lá, agora você vai fazer o mental coaching. Apoio, hein? Apoiem ele, por favor. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. E lembrando que o nosso canal tá no ar, é um canal da Licença Esporte. O canal, a Licença Esporte é a empresa hoje que quer transformar o ensino esportivo no Brasil e é um oferecimento do sistema Genesis Training, um sistema de tecnologia completo para sua escola de esporte. Se você não conhece, por favor, bota aí www.genesis.training e contrata o sistema para sua escola de esporte e também da loja do Museu do Flamengo, onde você encontra produtos exclusivos que só vendem na loja do Museu do Flamengo. A loja do museu não é a loja do Flamengo que tem pelo Brasil todo, é a loja só do museu. O museu fica ali na Gávea, na sede do Flamengo. Não percam, quem não conhece, vai lá conhecer o museu, tá lindíssimo. A tecnologia é um museu totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ir, a ver. Tem muita coisa de tecnologia, é muito legal o museu. E quando você sai do museu, você cai na loja do Museu do Flamengo, onde você encontra alguns produtos desses exclusivos, que inclusive o Cleiton vai ser presenteado com um copo. Obrigado. Lá da loja do Museu do Flamengo. O do Luiz Fernando fica aqui para a próxima semana, não é dele, ele não vai levar. Então, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Lembrando, toda segunda-feira às 19 horas, eu e meu parceiro Luiz Fernando estamos aqui. Um abraço a todos. Valeu, um abraço.